Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver vendo essa aula. Sou o professor Leonardo, sou professor de História e Geografia e hoje nós iremos retomar nossos conteúdos de História, né? Para a turma de quarto ano e nós vamos voltar relembrando um pouco da nossa última aula, que foi sobre a formação do povo brasileiro, como esse povo se formou. Essa aula vai servir de introdução para a gente falar um pouco mais sobre esse tema que é muito grande. A formação do povo brasileiro envolve várias questões que a gente vai abordar, a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá certo? Vamos lá, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 13. Lá na página 13 do livrinho de história de vocês vai estar esse seguinte título: A formação do povo brasileiro. E eu queria pedir que vocês lessem essa pequena partezinha da página 13, a primeira parte da página 13. Para nós entendermos um pouco sobre como se deu, sobre como se desenvolveu a formação do nosso país, nós precisamos entender primeiro que o nosso país ele é gigante. Nosso país ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, ou seja, em território, ele é o quinto maior do mundo. E em população, ele também é um dos maiores do mundo, ele está entre os 10 maiores do mundo. Vocês vão ver um pouquinho mais detalhado no slidezinho que eu preparei, que a gente tem cerca de 212 milhões de habitantes hoje. E esse povo, muita gente, essa gente é diversificada. Existem vários tipos de pessoas, com várias culturas, vários costumes, várias formas de falar, várias religiões. E isso faz com que o nosso país tenha uma grande diversidade cultural. A diversidade cultural do nosso país é muito grande, porque o nosso povo, a nossa gente é muita. Nós temos muitos habitantes aqui. Essa diversidade cultural surgiu a partir do processo de miscigenação. Eu quero que vocês lembrem bem dessa palavra. O que é miscigenação? É a mistura de povos, raças e culturas. Essas misturas fazem com que surjam novas culturas, novas raças e novos povos. E no nosso país, no Brasil, nós temos várias raças, povos e culturas surgidas a partir desse processo de miscigenação. Miscigenação é mistura. Bem, nós iremos agora dar uma olhada nesse slidezinho introdutório, mas eu quero que vocês lembrem disso, dessa variedade de pessoas, de cultura, e por causa dessa variedade, há várias misturas, e veio a partir dessas misturas, entre vários povos, entre várias culturas, e isso torna o nosso país, o nosso Brasil, muito diverso, tanto em pessoas, tanto em culturas, quanto em práticas, enfim. Imaginem aí, todo mundo tem a mesma cor da pele no nosso país, todo mundo é branco, todo mundo é negro, ou todo mundo tem a mesma forma de entender as coisas no sentido da cultura. Se você for parar para pensar, várias formas de cultura existem no nosso país. Aqui no Ceará a gente tem um jeito, lá em São Paulo tem outro, lá no Amazonas tem outro, e isso faz o nosso país diverso em sua cultura. Vamos olhar esse slidezinho agora, tá certo? A formação do povo brasileiro. O Brasil tem hoje, segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 212 milhões de habitantes, sendo um dos países mais populosos do mundo. Essa grande população foi formada a partir de processos de miscigenação de diversos grupos étnicos. A miscigenação é a mistura de povos, raças e culturas. Grupos étnicos são grupos de pessoas que possuem várias coisas em comum, como linguagem, cultura, costumes. Um grupo étnico, gente, é uma sociedade, é como se fosse uma pequena sociedade. Essa sociedade divide várias coisas em comum, seja a linguagem, sejam as formas de entender as coisas, sejam os costumes. No caso do Brasil, 3 grupos foram a base da formação do povo brasileiro. Os europeus, sendo principalmente os portugueses os responsáveis por essa formação, os povos africanos e os nativos, que chamamos de índios, e são os primeiros habitantes dessa terra. Como vocês viram, pessoal, o nosso país ele é grande e diverso, como eu disse para vocês. E existem vários povos que participaram da construção do nosso povo do jeito que ele é hoje. Mas principalmente 3 culturas vão se destacar nesse meio. Os índios, que são os nativos daqui, os primeiros habitantes do nosso país.
Os portugueses, que representam uma cultura maior que a cultura da Europa, a cultura europeia, e os negros vindos da África, os negros africanos. Cada um vai ter certas circunstâncias que os trouxeram para cá, exceto um que é o povo indígena que já estava aqui. Eles são os primeiros habitantes dessa terra. E a partir disso vai se desenhar, vai se desenvolver o que a gente chama de processo de colonização do Brasil. A gente vai estudar isso lá na frente, mais detalhado. Mas a mistura desses três povos vai desenvolver a miscigenação, a primeira grande miscigenação do nosso país, processo de miscigenação, e também vai desenvolver a colonização desse país, tá certo? Nós vamos começar agora entendendo um pouquinho sobre os povos indígenas, sobre os nativos desse país. Os primeiros habitantes, aqueles que já estavam aqui quando os portugueses chegaram, ok? Os povos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Divididos em várias nações e tribos que se espalham pelo território do país, os índios são os primeiros habitantes do território brasileiro. Os portugueses, ao chegarem no Brasil, veem esses primeiros habitantes e se surpreendem, pois eles eram muito diferentes deles, andando muitas vezes sem roupas, não trabalhando muito e adotando uma vida mais simples. Com a invasão dos portugueses ao Brasil, há uma exploração dos índios, que passam a ser mão de obra para os trabalhos portugueses aqui. Essa exploração reduz muito o número de indígenas, que passa a quase se acabar em alguns locais. Porém, ainda há povos que vivem até hoje. Bem, pessoal, como vocês puderam observar, os indígenas eles são os primeiros habitantes do nosso país. O que hoje nós conhecemos como Brasil, mas nessa época ainda não era Brasil, era apenas um grande território que tinha várias tribos e várias nações indígenas. O que são essas tribos? Tribos são pequenos grupos sociais, pequenos grupos de pessoas que moravam em um mesmo local, compartilhavam da sua comida, da sua caça, da sua pesca. Bem, esses eram os indígenas. Os indígenas eram divididos em várias nações e tribos. As tribos sendo esses menores e as nações sendo grandes grupos que não exatamente moravam juntos, mas que compartilhavam principalmente de um mesmo dialeto, de uma mesma forma de falar, de um diálogo que era entendível entre esses grupos. Bem, os indígenas, como primeiros habitantes dessa terra, eles tinham costumes totalmente diferentes dos portugueses, dos colonizadores. E ao se encontrarem com os portugueses no ano de 1500, que é o ano que os portugueses chegam no Brasil, eles têm um choque. Eles veem como um é diferente do outro. Existe um documento chamado a Carta de Pero Vaz de Caminha. É o primeiro documento oficial que fala sobre o Brasil. E nesse documento, o Pero Vaz de Caminha, que foi quem escreveu a carta, registra o seguinte: fala que eles são pardos, ou seja, que a cor deles é diferente da cor do português, que é branco. Fala avermelhado, né? Não é nem o pardo, é o avermelhado. Fala também que eles andam desnudos, eles andam sem roupa. E isso eles ficavam surpresos, eles interpretavam de uma forma bastante peculiar, bastante diferente. Por quê? Porque eles viam nessa nudez do índio uma inocência, que eles não tinham nenhuma maldade, nenhuma coisa ruim neles. Além disso, eles observaram que os indígenas, que os nativos, não trabalhavam tanto quanto esses portugueses. Eles trabalhavam só para obter o que eles necessitavam. Eles faziam a caça e a pesca. E essa caça e essa pesca era para que eles tivessem apenas o que viver. Já o português trabalhava para obter o lucro, a riqueza. Agora nós vamos observar um pouquinho das características desses povos colonizadores, desse povo colonizador que foram os portugueses, tá certo? Os portugueses. Os portugueses chegam ao Brasil no período das grandes navegações, onde eles saem de sua terra natal, Portugal, para descobrir e conquistar novos territórios. O objetivo dessas viagens de conquista era para o ganho de mais riquezas e influências, algo que acabou dando certo. Os portugueses chegam ao território do Brasil em 22 de abril de 1500, foi há cerca de 520 anos atrás, muito tempo, e começam a realizar as explorações, que são formas de conseguir achar e conquistar as riquezas na terra.
Para essas explorações, eles usam os indígenas, primeiros habitantes do Brasil, e depois os negros que vêm da África por meio da escravização. A escravização é quando as pessoas são obrigadas a trabalharem sem receber pagamento ou sem ter direitos, sendo muitas vezes tratadas como animais ou objetos. Bem, gente, como vocês observaram, os portugueses são os primeiros povos colonizadores do Brasil, o que nós hoje entendemos como Brasil, que nessa época ainda não era Brasil, era apenas a colônia, veio a se tornar a colônia. O que acontece? Eles vieram de Portugal em busca de novas riquezas e novas terras, num período que nós chamamos de grandes navegações. Por que grandes navegações? Porque nesse tempo, ou seja, há 520 anos atrás, que eles pisaram aqui em 1500, esse momento era um momento onde os navegadores, os aventureiros se lançavam do seu país para vir para novos lugares por meio da navegação por barco, das caravelas, barcos da época, né? Isso era muito difícil antes, porque se tinha muito medo de onde o mar poderia dar. Se tinha uma coisa muito imaginária de que no mar havia monstros, grandes criaturas que poderiam consumir um barco de uma vez, poderiam acabar com as pessoas, e que eles chegariam no local onde, como se fosse uma espécie de tábua, vamos colocar assim. O barco sai daqui, se ele fosse e chegasse bem aqui, ele ia cair num desfiladeiro, numa cachoeira infinita. Bem, esse momento está sendo meio que acabado, esse mito. E várias pessoas, vários navegadores saem em busca de novas terras. E principalmente Portugal e Espanha vão ter esse destaque. Portugal, nessa busca por novas terras, acha em 1500, não é nem questão de achar, é questão de chegar. Chega em 1500 no litoral, ou seja, na região da praia da ilha de Santa Cruz, que é lá na Bahia. Chega aqui, que já é aqui no Brasil. Chega aqui e começa o seu processo de conhecimento da terra e de exploração. Vocês vão ouvir falar muito também dessa palavra. O que é exploração? Exploração é quando eu me aproprio de um local e eu quero tirar desse local várias riquezas, várias influências, enfim. Para fazer essa exploração, era necessário uma mão de obra. O que é mão de obra? São as pessoas, são os recursos que eu vou utilizar para conseguir fazer essa exploração. Por exemplo, eu sou um chefe, eu sou um líder de uma empresa e eu quero contratar pessoas para trabalharem para mim. Essa vai ser a minha mão de obra. Só que a minha mão de obra vai ser paga, porque eu vou pagar. Porém, nesse caso da exploração de Portugal, não foi muitas vezes paga. Foi paga em um começo, por meio de uma prática chamada escambo, que a gente vai falar também depois. Mas principalmente, essa exploração veio por meio da escravização ou da escravidão. Tornar uma pessoa escravo. O que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que trabalha para outra, mas não recebe nenhum salário e não tem nenhum direito. E ela muitas vezes, essa pessoa, ela vai ser tratada como um objeto, principalmente nesse caso da escravização que ocorreu no Brasil. Primeiro foram os índios, mas principalmente quem vai ser colocado como escravizado vão ser os negros que vinham da África. Eles eram tratados ou como animais, um animal que eu usava para trabalhar para mim, não eram tratados como gente, ou eram tratados como objetos, um objeto de trabalho. Isso é muito sério, muito complicado, porque muitas vezes eram trabalhos muito abusivos, que exigiam muito deles. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre os negros africanos que vieram para cá para o Brasil. Os negros africanos. Os principais explorados pelos portugueses foram os negros que vieram da África para trabalhar no Brasil, como trabalhadores escravizados. A África é um grande continente que possui muitas culturas e muitos povos, cada um diferente do outro. Cada um dos negros trazidos ao Brasil era arrancado de sua família e de seu povo, para ser escravizado e trabalhar de forma muitas vezes abusiva. Os negros africanos eram trazidos de barco e caravela para o Brasil, em uma viagem que durava em média de 2 a 3 meses. Esse período, chamado de escravidão ou escravização, durou mais de 300 anos em nosso país.
Bem, gente, como vocês viram, os portugueses usaram como principal mão de obra os africanos, os negros que vinham da África. A África, como foi dito no pequeno slide, é um continente gigante, um continente muito grande. Lá há muitos países, lá há cerca de 54 países hoje, e que falam vários dialetos, várias línguas, que tem uma variedade cultural muito forte. Porém, nesse momento da colonização, nesse momento onde os portugueses traziam esses negros da África, traziam para eles serem escravizados. E essa escravização ocorria de uma forma muito abusiva, porque eles eram arrancados da terra natal deles, da família deles, por várias circunstâncias que também a gente vai falar depois. Essa aula é apenas introdutória, é uma introdução, é um comecinho para a gente depois ver melhor sobre esses outros temas. A gente vai estudar cada grupo desses mais detalhado. Mas assim, os negros, eles eram arrancados da sua terra natal, da sua família, e vinham para cá para serem usados como escravos, escravizados. E isso da escravização, da escravidão, podem ser esses dois nomes. Durou cerca de 300 anos. Começou em 1550, ou seja, os portugueses chegam aqui em 1500. Em 1550 começa a trazer esses negros em navios e caravelas, em barcos e caravelas que vinham lotados de pessoas, e vai durar cerca de 300 anos, vai até mais de 300 anos, vai acabar em 1889 com a assinatura da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, mas também que deu certo, que ocorreu como lei por causa das lutas de vários abolicionistas, que é algo que a gente vai estudar depois, tá certo? Enfim, os negros eram escravizados e trabalhavam das mais diferentes formas, de vários jeitos, muitas vezes de forma muito pesada, muito abusiva. E como foi dito para vocês, a chegada desses três povos, dessas três raças, desses dois, quer dizer, né? Um já estava aqui. O encontro dessas três raças, vamos chamar de encontro. Os indígenas, os portugueses e os negros africanos. O encontro dessas três raças fez com que ocorresse um grande processo de miscigenação, de mistura de raças e culturas, que fez com que o povo brasileiro começasse a surgir dessa forma diversa, diferente. E o que acontece? A partir desse encontro, várias coisas foram se agregando, se misturando. Não só os povos, mas a cultura desses povos, os costumes, coisas que eles tinham lá na terra natal deles, eles traziam para cá. Coisas que os indígenas tinham aqui, eles também mantinham, era ressignificado, reinventado, adaptado para outras formas, circunstâncias. Enfim, tudo isso é como se fosse uma grande mistura, como se você fosse fazer um bolo. E nesse bolo você colocasse vários instrumentos, vários elementos para fazer a receita. E aí você misturasse tudo e no final saísse aquela massa que você coloca lá no forno e sai o bolo. É uma forma simples de explicar para que vocês entendam que ocorreu realmente uma mistura. Uma grande mistura que acabou na construção do nosso povo, do nosso Brasil. E essa construção envolve várias coisas que fazem o nosso país, a nossa cultura, nós sermos diversos. Que nem eu disse para vocês lá no começo, são 212 milhões de pessoas que tem aqui. É muita gente, muita gente. Mas acontece que não é igual. Tem vários tipos de culturas no meio dessas 212 milhões de pessoas. Tem vários tipos de práticas no meio dessas 212 milhões de pessoas. Então, a gente vai olhar um pouquinho agora alguns exemplos de como essa mistura ocorreu. A mistura de raças. Como foi dito anteriormente, a miscigenação é a mistura de povos, raças e culturas. E isso aconteceu de maneira muito forte no Brasil. Os portugueses e os negros, ao chegarem no Brasil, trouxeram vários costumes e práticas que foram associados com práticas indígenas e que hoje são comuns para nós, como na dança. Existe a capoeira e o samba que se inspiraram em várias danças de povos africanos. Os alimentos, tem muitos alimentos de origem indígena, como a mandioca e o milho, que são usados para fazer a tapioca,
a pamonha e etc. Utensílios e instrumentos musicais. A rede, que nós usamos para dormir, vem muito dos indígenas. O tambor, um instrumento musical muito comum, é também um instrumento muito utilizado nas sociedades africanas. Além de várias outras características, como a forma de falar, no caso nosso idioma, que é o português, que vem lá de Portugal, ou a religião. A religião maior no Brasil é o cristianismo, e o cristianismo é uma religião que vem da Europa, uma religião que veio com os portugueses. Bem, gente, como vocês puderam observar, as misturas na nossa cultura, na nossa diversidade, foram muitas. Eu coloquei alguns exemplos lá no slidezinho, mas, por exemplo, já foi falado ali a dança, né? A questão da dança, dos utensílios, da alimentação. A igreja, é muito importante a gente lembrar disso, que a nossa igreja católica, a nossa igreja cristã, o cristianismo, eles é trazido por Portugal para o Brasil. E é uma das principais religiões hoje, mas também tem as religiões de matriz africana. É importante citar isso, porque elas são trazidas também da África pelos negros e até hoje elas se mantêm. É importante destacar isso porque isso vai refletir um pouco da diversidade cultural que existe no nosso país. Na questão das alimentações, das festividades, das práticas, dos costumes, enfim, tudo isso vai formar a cultura do Brasil, que não é a cultura, são as, porque em cada lugar vai ter sua forma de cultura específica. Aqui no Ceará tem uma forma, lá no Amazonas tem outra, lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul tem outra, lá na Bahia vai ter outra, enfim, vai ser diverso. E para finalizar, eu quero que vocês façam lá a atividade, mas vão sempre lembrando dessas palavras que a gente falou: miscigenação, cultura, exploração, colonização, são todas palavras importantes para a gente usar nas próximas aulas. E na próxima aula a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre os primeiros habitantes do Brasil, os donos da terra, que são as pessoas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram para explorar há 500 anos atrás. A gente vai estudar um pouco sobre os indígenas. Façam atividade, leiam, qualquer coisa eu posso tirar as dúvidas, não tem nenhum problema. E fiquem aí ligados, deem uma olhada boa. E na próxima aula nós vamos continuar, tá certo? Tchau, valeu, grande abraço.